vocês que eu ia disponibilizar um modelo para vocês. Então, o que que eu fiz? Eu peguei serviços de acabamento como envidraçamento de sacada, tá? Instalação de box de banheiro e deixa eu ver qual que eu coloquei mais junto. Acho que foi limpeza pós-obra. Isso. Eu coloquei esses três e coloquei a instrução de serviço desses três tipos de serviço, tá? Então, para vocês terem, são duas funções. Para vocês terem essa forma de execução correta e também para vocês terem um modelo de instrução de serviço e instrução de material para vocês se basearem no trabalho de vocês, tá? Então, a partir daqui do slide, deixa eu olhar aqui, que eu já vou postar para vocês, que ontem de noite eu estava sem internet, então não tinha Cristo de eu conseguir fazer um download, um upload, etc, tá? Então, peço desculpas, mas eu não tava conseguindo acessar, estava falhando, daí eu disse, bom, eu posto hoje de manhã. Então, a partir do slide 18 aqui, eu coloquei essas três instruções de serviço para vocês lerem com calma, tá? E aí também vocês usarem como base para o trabalho de vocês. É assim que uma instrução de serviço funciona. É o passo a passo do serviço executado, tá? Então, esse livro, para quem gosta de construção, para quem quer seguir nessa área, eu já falei desse conjunto de livros para vocês, não é um conjunto barato, tá? Não é mesmo, mas ele é extremamente bom, tá? Então, foi uma das melhores aquisições que eu fiz de livro de engenharia. Esse aqui, o livro de claim de construção civil do japonês, aquele que eu sempre falo, depois se vocês quiserem eu mostro as capas para vocês. E da parte de hidrossanitário, o livro que é em conjunto com a Amanco, que é instalações hidrossanitárias com a Amanco, é muito bom também. Então, a gente vai comprando, né? E aí eu vou sempre dando as dicas para vocês em relação aos melhores que eu acho. Tem alguns que eu acho muito teórico, né? E aí às vezes a gente não consegue aplicar tanto. Mas tem alguns como esse, que é o Construção Passo a Passo, que é muito prático mesmo. Então, para quem vai seguir ou pretende seguir nessa área, vocês não ficam refém do fornecedor. Então, vocês têm como saber se o fornecedor está executando o serviço corretamente. Porque quando a gente se forma, a gente não sabe tudo. Nós temos muitos materiais. Aliás, não é nem quando a gente se forma, quando a gente é profissional, a gente não sabe tudo. Porque é muita coisa diferente, a gente tem muitas formas diferentes de trabalhar. Então, quando a gente pega um material assim, que ele é bem mais prático, ajuda bastante, principalmente no nosso caso, que a gente tem muito prestador de serviço e a gente não sabe muito bem, às vezes, como balizar se o cara está fazendo um bom trabalho, tá? Então, essa aqui vai fica de auxílio, principalmente para vocês conseguirem entender qual a lógica do trabalho, né? E também entender como funciona uma instrução, tá? Como eu falei, quem que normalmente vai obrigatoriamente fazer instrução de serviço e instrução de material? Principalmente as empresas que seguem algum tipo de controle de qualidade. Então, ou PBQPH, ou selo Casa Azul, ou ISO 9001. Então, assim, ou são adeptas de Lean Construction. Então, assim, todas as empresas que de alguma forma tentam otimizar o serviço, automaticamente elas precisam passar por protocolos, tá? A criação de protocolos, porque todas as pessoas que trabalham dentro da empresa têm que seguir o mesmo protocolo, porque senão cada um que faz de um jeito e a gente não tem padronização. Tá? Então, o protocolo, que são as instruções, eles são justamente documentos que vão balizar o que deve ou não ser feito dentro da empresa. Então, isso é muito legal de ter, tá? São coisas muito importantes que a gente vai, ao longo aí da vida útil de empresa, as empresas vão sentindo a necessidade, né, de melhorar os processos. E é dessa forma que a gente consegue. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, envidraçamento de sacada, instalação de box de vidro, de banheiro, né?
e execução de limpeza pós-obra, ó, tá aqui, tá? Então, são 3 instruções para vocês usarem como base, tá? Tranquilo? Para quem vai começar o trabalho. Tipo, como se fosse explicar para um leigo, assim, como faz, passo a passo, isso? Isso não precisa ser para um leigo nessa hora. Pode ser bem com termos técnicos, com as ferramentas, sabe? Porque Tá, beleza. entende-se Não que precisa ser tão minucioso, assim, então... eu não sei se a palavra é minucioso. Minucioso depende do tipo de serviço precisa ser. Porque se tudo que for serviço de acabamento, quanto mais minucioso, menor a possibilidade de erro. Na verdade, aqui o pulo do gato é tu imaginar o fornecedor e o fornecedor tem que saber fazer olhando a tua instrução. Então, a tua instrução tem que ser como que a gente faz na vida real a instrução? Só para explicar para vocês, tá? Porque eu fiz isso quando eu fiz estágio, um dos meus estágios na faculdade foi justamente certificar a construtora Priori, a Giacomini, no PPQPH. Então, eu fiz o processo de qualificação deles para nível A da ISO 9001 e o PVQPH. Na época tinha 4 níveis, era do D até o A. Hoje só tem 2, se não mudou, porque faz tempo que eu não trabalho com isso. Mas naquela época eu classifiquei eles como nível A. Então, o que a gente fez? Nós pegamos a equipe, por exemplo, tá? Nós pegamos a equipe de encanador, que na época tinha 100 e poucos funcionários a empresa, eu não sei como está hoje, tá? Nós pegamos a equipe de encanador, por exemplo, e aí a gente diz assim, tá, faz a instalação do vaso sanitário, por favor. Tá? Isso num sábado de manhã, assim, beleza. Aí eles iam trabalhando, entende? E eu fui anotando. Então, eu filmei e fui anotando. Aí, quando eu separei essas duas questões, eu olhei e eu fui vendo na norma quais eram os procedimentos, né? E aí eu comparei as duas coisas. Então, algumas coisas a gente teve que ajustar, tipo, fulaninho, ó, tu esqueceu tal coisa, ou essa etapa aqui precisa ser assim. E aí, depois que eu montei a instrução, de acordo com o que eles faziam e com a normativa, a gente juntou eles de novo e fez um treinamento. E aí, daí saiu a instrução de serviço, que é o quê? É a boa prática daquele serviço, é como aquele serviço deve ser feito. E aí, no final, se faz um item de conferência. Então, por exemplo, se vocês têm estágio aberto na Priori, inclusive, tá? Quem for hoje se for trabalhar com PBQPH, com certeza vai pegar a minha instrução que eu montei e vai ter lá qual é a conferência final que o profissional que está fazendo as conferências da qualidade tem que analisar, porque a instrução em si já está pronta. Então, ele tem que ler a instrução, essa instrução vai dizer o que o profissional tem que fazer, como ele tem que trabalhar, e também vai dizer o que ele, enquanto fiscalizador, tem que ir lá e verificar. Não sei se ficou claro agora para que serve. Bem tranquilo, me deu uma clareada aqui. Porque assim, eu sei que a maioria, assim, gente, não é muito fácil, tá? PBQPH e ISO 9001, dentro das empresas de construção civil, não é muito comum, tá? Aqui em Passo Fundo, eu sei de 3 empresas que trabalham com isso fortemente, assim, então eu sei que a Priori, né, desde a época, isso já faz, deixa eu pensar, eu fiz estágio lá, foi em 2013, eu acho, então a Priori é uma das pioneiras nesse caso, que é a antiga Giacomini, né? Aí eu sei que a UNA tem procedimentos de qualidade e eu sei que a Incoben tem procedimentos de qualidade muito bem feitos. Então, eu não digo, às vezes não é só Lean Construction. Lean Construction necessariamente não é PBQPH e ISO 9001, tá? São coisas um pouquinho diferentes.
o processo de Lean Construction, ele é muito mais para otimização de tempo e de estoque e principalmente de desperdício. Então, é uma construção enxuta, né? Ou seja, é um processo mais enxuto. A qualidade é um pouquinho, às vezes a gente tem coisas que são similares, tá? Mas tem muitas coisas também que são diferentes. Quando a gente atua dentro de um processo de qualidade da construção, nós criamos rankings dentro da construtora, que é o quê? Qual é o nível de entrega que eu quero ter e como eu chego lá. Então, eu tenho que ir escalonando os serviços, escalonando os meus, a qualidade da minha construção até eu chegar onde eu quero dentro, e isso a própria empresa define, tá? Então, quais são os níveis, por exemplo, de desaprumo que eu aceito na minha parede? Quais são os níveis de desalinhamento, né? Então, isso a empresa define qual é a conduta que ela quer atingir e ela mesma cria protocolos para chegar lá, sabe? Então, claro que dentro de um programa maior, como o PPQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade no Habitat, né? Ou o selo Casa Azul, nós vamos ter requisitos base. Aí a construtora tem que pensar, opa, eu tenho que chegar lá para conseguir o selo, para conseguir, né, a certificação. Aí então esse goal, né, esse objetivo, ele é terceirizado, né? É um selo que vai fornecer. Tem o selo o selo LEED também. Então tem alguns. Selo LEED eu só trabalhei uma vez. Eu fiz um projeto da parte de instalação hidrossanitária de um prédio para fazer certificação de consumo e tudo mais. Então, eu só trabalhei uma vez, depois acho que meio que perdeu força, assim, não foi muito... Não sei se valia a pena, às vezes é muito caro também. Então, para a construtora, esse não é um processo barato, tá, gente? Não é consultoria, perdão. Me fugiu a palavra, auditoria. A auditoria, na época, eram pessoas de São Paulo que vinham fazer auditoria, tu tinha que pagar o auditor, pagar para vir, pagar para ficar, então, e era pelo número de funcionários. Então, eu lembro que eu fiz uma auditoria de 4 dias sendo auditado, na época, quando a gente certificou. Então, é uma coisa que não é muito barato também, então tem que compensar, né? Tem que ter essa compensação, que normalmente vem em relação a benefícios de uso de verbas públicas, né? Então, financiamentos com taxas bem mais baratas, né? Então, toda essa parte também é muito... Eu não sei se vocês já trabalharam com isso. Na cidade de vocês, que eu sei que a maioria de vocês são de fora, tem alguma empresa que tem um selo ou qualquer selo de qualidade? PVQPH, ISO 9001, alguma coisa assim? Ou nenhuma? Que vocês saibam, claro, né? Não precisa ter certeza absoluta, mas normalmente as empresas colocam, tipo, selo, sabe? Como propaganda, porque, né, é um benefício, digamos assim, né? Não? Eu assim, aqui em Passo Fundo eu não sei como é que tá a situação, porque hoje eu me afastei um pouco da parte predial. Então, eu não lido mais tanto com prédio. Mas quem tá na área, eu sei que o povo tá melhorando, principalmente em questão de gestão. Então, eu sei que eu tenho a gente tem vários alunos trabalhando com isso, nas construtoras espalhados, assim, é uma coisa que tem tudo para melhor, né? A gente tem que melhorar o setor, tá? Então, assim, gente, falando um pouco sobre acabamentos em si, tá? É a fase da obra mais estressante, tá? Sem dúvida nenhuma. Acabamento é a fase da obra que vocês vão querer arrancar os cabelos. Por quê?
Por que que é uma fase difícil, né? Eu sempre digo, por que que é uma fase em que as coisas são um pouco mais complicadas? Nós temos vários porquês, tá? Primeira coisa, nessa fase de acabamento, quando a gente entra na fase de acabamento, os clientes, automaticamente, eles gostam de serem envolvidos, porque é a fase que o leigo entende, sabe? Que não é que o leigo entende a palavra, mas é que o leigo se importa, sabe? Para ele faz diferença. É uma fase que tem uma importância muito grande dentro da obra, tá? Então, quando a gente entra na fase de acabamento, é muito comum que haja uma interferência muito grande dos proprietários, se eles forem permitidos a isso, né? Claro. Então, todas as construtoras, por exemplo, que permitem personalização, ou construtoras que trabalham com essa parte de personalização das construções, é uma fase em que sempre há a interferência, porque é nessa hora que o cliente, por mais leigo que ele seja, ele vai querer participar do processo porque é a cara final da obra. Então, as coisas começam a tomar forma, sabe? Então, ele já consegue entender como que vai ficar. E automaticamente ele consegue não gostar também do resultado já em um primeiro momento. Então, é uma fase difícil, né, por esse sentido. Então, a gente tem a interferência, né, e tudo que for interferência e alteração dentro da construção civil. Não sei se vocês concordam comigo, mas é um processo de, quando o cliente muda de ideia, automaticamente a gente tem prejuízo, muitas vezes pela troca de material e também de tempo, porque o cronograma sofre uma quebra, né? Então, a gente tem diferença de valor de mão de obra, então vocês têm ali algumas questões que a gente tem que adequar, digamos assim, tá? Mas é bem comum. Então, eu assim, ó, sinceramente, eu não conheço, eu nunca consegui fazer uma obra em que a gente não teve algum ajuste, alguma questão chegou ali no final, mas eu queria assim, mas eu queria assado. Então, é bem comum mesmo, tá? Bom, que mais? Por que além disso, né, a fase de acabamento? Entra aí a parte da estética, tá? Então, o que acontece? Até chegar nos acabamentos, o cliente ele não opina muito, porque automaticamente para ele não sabe, como eu disse, é o leigo, né, gente? Ele não tem muita consciência de reboco X, chapisco, pilar, parede. Então, assim, o máximo que ele vai prestar atenção é se está reto, se está bem feito, né? Alguma coisa assim. Mas normalmente as pessoas leigas, elas não têm muita noção, né, daquele processo como um todo. Agora, quando a gente entra na fase de acabamento, entra a estética do material, entra a aparência, o toque, sabe? Então, aí o leigo ele já consegue, por mais que ele não entenda, ele já opina. Então, eu não gostei daqui, não gostei daqui. Então, essa fase é a fase que nós temos mais tipos de materiais disponíveis e é onde o leigo tem que escolher. E quando o cliente de vocês vai escolher um acabamento, às vezes ele escolhe o acabamento de forma muito mal escolhida. Exemplo, ele gosta de um porcelanato polido e aí ele quer botar aquele porcelanato polido no piso do banheiro. Aí vocês como profissionais vão ter que falar para o cliente de vocês o seguinte: fulaninho, se você colocar esse piso no chão do banheiro e você sair do box do banheiro e sair automaticamente, né? Obrigatoriamente vai sair molhado e não tiver um tapetinho ali, tu vai cair no chão, porque ele é muito liso. Ou até mesmo dentro do box, você vai se ensaboar, enfim, shampoo, sabonete, etc. E aquilo ali é um sabão no chão.
porque o piso é muito liso. Então, não dá para a gente utilizar esse revestimento aonde você quer. Nas paredes, ok. No piso, a gente precisa de um porcelanato acetinado, sabe? A mesma coisa, borda de piscina. A gente tem que orientar, porque se o leigo, ele vai pelo quê? Ele vai pela estética e no máximo pelo toque. Então ele não vai pela funcionalidade na maioria das vezes. Tem algumas pessoas que têm até um senso crítico um pouquinho mais desenvolvido e que pensam em outros fatores. Mas a maioria das pessoas pensa o quê? Estética e custo, né? Ou seja, eu gostei, eu posso pagar, é esse aqui. E aí que mora a maioria dos problemas. Porque quando a gente entra nesse fato, existem milhares de escolhas e cada escolha, às vezes eu brinco, né? Quando a gente vai escolher acabamento, cada escolha é uma renúncia. Se você escolher você tem que seguir com aquela escolha até o final, com as suas partes boas e com as suas partes ruins. Tá? Então, essa fase de acabamento é muito importante, esse tipo de determinação, digamos assim, tá? Então, e aí a gente entra, e aí se o cliente de vocês for indeciso, é terrível, porque a gente tem milhares de opções com a mesma função, só que com diferentes aspectos, ou seja, diferente estética. E aí eu sempre brinco, que não tem certo e errado. Cada um tem o seu gosto. E aí, o pior tudo, eu não sei se vocês vão ver quando vocês estiverem com a obra de vocês, e às vezes o cliente ele escolhe, tá, beleza, eu quero esse aqui, tá? Tá escolhido. Aí ele vai para casa, tá? Daí ele vai para casa, aí o pai dele, o irmão dele, o vizinho dele falou: mas eu comprei isso aí e não me arrependi. Não. Eu me arrependi, porque não sei o quê. E aí, o cliente estava certo, né? Ele tava ok, ele tava decidido. Aí ele liga para ti. Mas então, eu tava pensando... É normal, gente? E aí vai o processo da pessoa entender o próprio gosto, né? As próprias necessidades. Porque quanto mais a pessoa não entende, né, o que realmente gosta e o que realmente precisa, mais difícil vai ser para ela escolher alguma coisa. Porque ela vai ficar levando em consideração pitaco de 10 pessoas diferentes, que têm 10 gostos diferentes, 10 necessidades diferentes, e aí ela não chega em lugar nenhum. Então, a fase de acabamento, ela tem esse problema, sabe? Então, e aqui em Passo Fundo a gente tem, eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui em Passo Fundo a gente tem diversas construtoras que já permitem que a pessoa personalize o seu imóvel. Então, você comprou o imóvel na planta, e aí quando chega na fase de acabamento, a pessoa ela pode escolher o revestimento, escolher o material. E aí entra todo esse processo aí de entendimento, se vai saber escolher, se não vai, se vai fazer uma escolha correta. Então, fora que às vezes também o povo vai lá e escolhe uma coisa, eu gostei dessa bancada aqui de baixo aqui, ó, tá? Preta e branca e cinza. Aí ele vai lá, mas o piso dele era amarelo. Aí não casa, não orna uma coisa com a outra. Daí quando ele enxerga o resultado final, ele odeia, porque não foi bem pensado. Então, todo esse processo é muito importante, tá, gente? De escolha, digamos assim, tá? Outra questão muito importante nessa fase é que existe porcelanato de 50 e porcelanato de R$1.000 o metro quadrado, tá? Existe, gente, existe porcelanato de até mais, mas vocês conseguem entender que o intervalo de preço de produtos é muito alto. A gente tem muita variação. Vocês vão fazer, por exemplo,
é uma obra, as louças, os metais, por exemplo, você tem uma torneira de 50, você tem uma torneira de 5.000, entende? Então, é muita disparidade. Então, quando a gente faz esse tipo de escolha, a gente também tem que explicar muito bem para o cliente qual é o padrão de acabamento que ele está comprando ou adquirindo, mostrar. Porque o leigo, ele não entende. O leigo, ele quer pagar R$100 numa torneira Deca com 25 anos de garantia, com filtro, com água, com gás e dourada. Essa é a verdade, entende? O leigo, ele quer chegar na loja e ele, às vezes, né, quando a pessoa não tem, faz tempo que não constrói ou etc, não tem muita noção de valor, e a pessoa, ela chega e ela toma um susto. Ela cai para trás, literalmente, porque ela tá sem noção do valor, dos custos dos materiais. Então, vai de vocês também, quando o cliente fecha um contrato com vocês ou quando vocês estão ali nessa função de fazer a obra, mostrar para o cliente o grau de material que ele está comprando, que aquela obra, né, o orçamento dele ou a obra que ele está comprando, se vocês tiverem empreitada global, qual é o nível de acabamento para equilibrar expectativa. Porque se isso não for feito, o cliente, ele vai se decepcionar. Tá? Então, isso é muito importante, é uma etapa muito balizadora. Gente, vocês vão comprar uma torneira, um monocomando de cozinha, um monocomando de cozinha da Deca, do Col, não custa menos de R$1.000 e poucos, R$1.700, R$1.500, R$1.200. Então, pode falar, Eduardo. Não, é que os bonitos estão trocando uns postes aqui, tirando aqueles de madeira, colando de concreto, daí tá caindo a luz. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Se tu ficar entrando e saindo, isso que tu quis dizer, isso? Isso. Voltei agora no carro que estavam trocando. Ah, tá. Acontece. Aqui em casa também botaram um poste na frente da sacada. Fiquei bem feliz. Maravilhoso. Mas assim, então, isso é muito importante, tá, gente? Lembrem muito, principalmente quando vocês fizerem as obras de vocês, se for o caso, né? Lembrem de balizar as expectativas. Lembrem que a pessoa que está contratando vocês, ela está contratando vocês justamente porque ela não sabe, porque ela não tem essa formação. Então, é nossa obrigação fazer esse ajuste aí de expectativa, tá? E é difícil, outro motivo porque é a fase mais difícil da obra é porque é a etapa onde existe maior quantidade, vamos dizer assim, de equipes envolvidas. Então, por exemplo, eu estou na fase de acabamento numa casa que a gente vai entregar agora entre dezembro e janeiro. Então, tem na obra nesse momento, tem ainda a minha equipe civil, porque eu estou finalizando os rebocos e as massas finas dos muros, a casa está praticamente pronta, né? Mas ainda tenho os muros. Falta um revestimento de banheiro que não chegou, atrasou na Portinari, então tem mais esse e tem os muros, né? Então a equipe civil ainda está lá. A equipe de pintura entrou essa semana, gesso tá lá, elétrica, hidráulica, tá? E o pessoal do sistema de aquecimento. Então, são 6 equipes na mesma... e o pessoal da piscina. 7 equipes na mesma obra. Ontem eu cheguei na obra e fiz um escarcéu, entendeu? Por quê? Porque quando tem 7 equipes, é difícil tu manter a limpeza e a organização, porque aí cada um, o fulaninho, esse aqui não é meu problema, né? Aí cheguei na obra ontem e fiz um extravio, entendeu? Por quê? Mandei todo mundo recolher todas as coisas, parar tudo que estava fazendo. E assim, e por isso que é difícil, porque é muita gente, é muita coisa.
E aí vocês vão ver que começa o quê? Às vezes, se vocês não têm se a mão de obra às vezes dá uma deslizada, ela estraga o serviço do outro. Entende? Aí o gesseiro vai lá e estraga a parede que já estava pronta. Aí o eletricista vai lá e estraga o gesso que está. Então, assim, é a fase mais difícil, porque a gente tem muita coisa, muito detalhe acontecendo ao mesmo tempo, tá? Muitas pessoas envolvidas e com materiais sensíveis, tá? Então, por quê? Porque a pintura é sensível, o gesso, qualquer batidinha aparece, né? Então, assim, são coisas importantes que a gente tem que analisar, tá? Então, é muito comum nessa hora acontecerem atrasos, porque automaticamente um serviço depende do outro. Então, o eletricista não consegue instalar as luminárias se o pintor não fez o gesso, não deixou pronto, né? A mesma coisa acontece com o pessoal de finalização por exemplo, guarda-corpos, né? Essas coisas assim. Eu não consigo fazer se eu não tenho a soleira. Então, não consigo instalar um guarda-corpo se eu não tenho a soleira e a pingadeira. Eu não consigo instalar a esquadria se não tenho o vão ali, a soleira instalada no vão. Então, um serviço depende do outro e depende a medição para a produção. E é aí que começa a entrar os gargalos do cronograma. Tá? Então, essa fase é uma fase bem intensa, bem complicada, que envolve muito terceiro, e a gente tem que prestar bastante atenção. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a primeira coisa que vocês vão, quais são as etapas que são mais comuns? A primeira coisa, a primeira parte de acabamento é sempre revestimento. Tá? Então, revestimento de parede, revestimento de piso, soleiras e pingadeiras. Então, isso, né, essa é a primeira fase, os primeiros materiais de acabamento, tá? Por que vocês precisam fazer os revestimentos de parede antes do gesso, por exemplo? Tá? Prof, mas não vai sujar o revestimento? Vai sujar. Só que eu preciso, para o acabamento do gesso ficar perfeito, eu preciso que o gesso passe por cima desse revestimento. Eu preciso que a dilatação do gesso, e principalmente se o gesso tiver sanca, pior ainda, ele precisa ser feito depois do revestimento para que não fique um buraco e aparecendo a parte de cima onde não tem revestimento. Então, revestimentos eu preciso fazer, tá? Se tiver nichos de banheiro, por exemplo, se tiver detalhes, qualquer coisa, tem que estar pronto. Soleiras e pingadeiras também para medição das esquadrias, né? Então, esquadria de PVC, por exemplo, a gente só fabrica depois da instalação da soleira. É a medição final. Por quê? Porque o PVC não tem fuga. O PVC, o isolamento da esquadria de PVC é muito bom. Então, automaticamente precisa ser no milímetro, tá? Então, o vão tem que estar requadrado e a soleira ou a pingadeira tem que estar no lugar, tá? E não esqueçam, lembra da soleira, né? Tem que ter aqueles 2,5 centímetros passando do ladinho para fazer o escoamento da água correto, tá? Na sequência, se rejunta todos esses revestimentos, tá? Um cuidado muito importante é na escolha do rejunte. Então, cada tipo de pedra, cada cor vai precisar de uma tonalidade de rejunte diferente, né? Cuidado para não misturar. E o rejunte branco, tá? Quando vocês usarem rejunte branco, cuidado, porque o rejunte, ele é poroso, né? Então, o rejunte, se vocês deixarem esse piso sem proteção, principalmente na obra, ele vai ficar preto até o final da obra, tá? Então, o rejunte branco, ele tem que ser protegido, principalmente porque ele mancha de forma muito fácil, tá? Beleza. Depois disso, a gente entra então com as esquadrias, com as bancadas e com o gesso. Normalmente, eu vou fazendo gesso, né?
enquanto o pessoal das esquadrias produz, porque tirou as medidas e vai produzindo. O gesso já dá para ir fazendo, né? Deixando ele todo emassado. Então, instala gesso, emassa, deixa ele finalizado. E aí, depois disso, dá para a gente começar a fazer as bancadas de granito, ou de quartzo, ou de porcelanato, enfim. Dá para trabalhar nesse ponto também. Uma observação. As bancadas podem ser feitas antes ou depois dos móveis, tá? Da marcenaria. Eu gosto de fazer depois, mas já fiz muito antes. Depende do tipo de obra que vocês estão fazendo. Quando a gente faz obra para entregar para o cliente, a gente faz antes, né? Porque daí tu não vai esperar o cliente fazer a marcenaria. Mas eu, como faço obra personalizada hoje em dia, eu faço depois que o cliente, a gente já faz o projeto de marcenaria, vem a marcenaria e depois vem bancada. Tá? Então, eu prefiro porque daí eu não tenho eu não tenho a estrutura da bancada, eu não faço com ferro, né? Eu faço no próprio móvel. Então, eu não estrago a parede, digamos assim, para fazer a bancada, tá? Mas isso é necessidade. Se vocês vão entregar a obra, né? Se ainda não sabem quem é o dono, né? Um prédio, enfim, tem que já mandar fazer as bancadas agora, nesse momento. Depois disso, se prepara as paredes, então, né? Se faz todo o preparo para pintura e faz a primeira demão, né? Então, normalmente a gente emassa, lixa, faz tudo e deixa na primeira demão, né? Da pintura. E aí vai fazendo os outros serviços, né? Então, finaliza a instalação de esquadria, finaliza tudo que tem para finalizar. Já dá para instalar metais e louças, né? Então, tudo que for box de banheiro, metais, então vai ter a bancada, dá para instalar torneiras, dá para instalar sifão, dá para instalar a bacia sanitária, deixar toda essa parte pronta, tá? E por fim, a gente faz a última demão de pintura, né? E faz a iluminação e acabamento de tomadas. Que aí o eletricista, o eletricista e o pintor são eu sempre brinco que são os últimos a entrar na obra. O eletricista vem instalar as luminárias, lustres, pendentes, né? E os espelhos das tomadas. Então, que é só aquela finalização branquinha da tomada na parte da frente, tá? E claro, né? O pintor, normalmente, às vezes, ele tem que vir no final só para dar algum retoque, tá? Então, essa é a sequência mais bem aceita, digamos assim, em relação a partes, né, de acabamento, tá? Ok. Deixa eu pensar. Dúvidas? Não? Tranquilo? Então tá bom. Ok. Aí o seguinte, eu tenho algumas dicas para vocês. Primeira coisa, gente. Protejam todos os materiais de acabamento, tá? Então, fez o piso, protege o piso, tá? Fez um revestimento de parede, por exemplo, mais sensível, um 3D, né? Algum tipo de papel de parede, protege a parede, tá? Não deixem a sorte ao acaso, tá? Façam, eu sempre digo, cuidem, tá? Porque normalmente os materiais de acabamento são caros e você trocar quase um procedimento cirúrgico, tem que tirar só aquela pecinha. Uma pintura, por exemplo, não tem como refazer só ali, tem que pintar a parede inteira de novo, se for precisar emassar. Então, assim, tem que ter cuidado, tá? Então, esse salva-piso aqui é muito bom. Ele é um plástico bolha embaixo e um papelão por cima, tá? Então, normalmente a gente usa o salva-piso e usa uma lona por cima para poder limpar, né? Tem esse outro papelão aqui canelado também que funciona muito bem para obra. Vidros, pelo amor de Deus, os vidros, principalmente vidros temperados, quando eles chegam na obra, eles têm que ser todos eles. Então, o que vocês fazem? Coloquem aquelas tipo cobertas assim de estopas, daquele material cinza no chão e vão
colocando eles na vertical, tá? Com papelão nos cantos. Principalmente os temperados. Os vidros temperados, quando vocês encostarem a quina dele, ele estoura. Então, muito, muito cuidado com as quinas. São a parte onde tem o acúmulo de tensões, tá? Lona. Lonem tudo que vocês precisarem, tá? Não tem que fazer, tem que lonar. E aí, eu coloquei aqui, por exemplo, a questão dos rodapés, tá? Vocês têm algumas possibilidades. O rodapé, que é um dos itens que a gente vai fazer, né, dentro dos acabamentos, que é em obra, o resto, a maioria das coisas são terceirizadas, mas rodapé e instalação normalmente é com a equipe civil. A gente tem alguns tipos de rodapé. O rodapé de cerâmica ou porcelanato, ele é feito, a colagem dele é feita com a própria argamassa, né? Então, o que vocês têm que cuidar? Vocês têm que cuidar sempre na hora de comprar o rodapé. A peça de porcelanato é quadrada, normalmente quadrada, retangular, etc. Tá? Quando vocês vão fazer a compra desse piso, vocês normalmente compram pela área, né? Tá, só que vocês têm que lembrar de comprar para fazer o rodapé, se for o caso. Então, o rodapé, quais partes da peça que a gente pode utilizar? A gente precisa que a parte acabada aqui, ó, eu não posso fazer isso aqui, ó, vários filetes, porque aonde eu corto em obra, normalmente não fica tão perfeito. Então, eu consigo usar que fique para a parte de cima da parede, né, que vai ficar aparente, eu preciso que fique uma parte cortada na empresa, na indústria. Então, eu consigo usar esse filete aqui e este filete aqui. Entende? Então, uma peça de porcelanato faz 2 rodapés. Então, isso é uma coisa que vocês têm que computar, né, na hora de comprar. Senão, muito provavelmente, vai faltar porcelanato para fazer tudo se vocês colocarem só os 10% de quebra. Entende? Então, eu particularmente não gosto muito de comprar por quebra. Eu compro por paginação. Então, eu monto a paginação e aí eu compro o porcelanato, né, a quantidade certa mais a quebra, tá? Então, principalmente porcelanatos, aqueles que são reguados, por exemplo, tem um percentual de quebra maior, então tem que ter um cuidado maior na hora de compra também, tá? Se for um rodapé de madeira, ele vai ser pregado, então ele vai ser pregado na parede. E se for de poliestireno, que são os brancos, né, poliestireno, PVC, eles vão ser colados na parede. Tem que ser cola, né? Fixa tudo, como tá ali na imagem para vocês. E aí, depois, né? A finalização vai ser com um silicone branco, né? Para fazer os 45, as emendas entre eles. Então, essa é a sequência. Eu coloquei um vídeo aqui da forma de execução. Um cuidado que vocês têm que ter com esse tipo de rodapé. Para cortar esse rodapé, tem aquela serra, sabe? Que o pessoal baixa assim, ó, tá? Aquela serra esquenta esse tipo de material. E se ele esquenta, ele derrete a parte de cima. Então, quando for cortar, não pode ficar com a serra muito tempo ali, não pode ser devagar. Tem que ser um corte rápido, tipo aquela propaganda da Tramontina, sabe? Corte rápido Tramontina. Tem que ser mais ou menos isso. Tem que baixar a lâmina e subir. Porque se a serra fica rodando ali no rodapé, ela derrete o rodapé. Tá? Então, porque ele é um plástico, né, gente? Então derrete. E se for cortar isso aí com serrinha manual, vai desbicar inteiro. Então tem que ser um processo rápido ali de baixar e subir. Então tem que cortar bem certinho. Isso vem com a experiência, né? Rodapé de MDF, tá? Tem também. Ele segue o mesmo procedimento da madeira. Então ele é pregadinho, né? Normalmente. Pode ser colado também. Só que o rodapé de MDF, ele acumula muita umidade, então se for colado é muito comum que ele descolhe ao longo do tempo, tá? Aí as bancadas, né? As bancadas de granito. As bancadas de granito, gente, vocês vão terceirizar para a marmoraria também, né? Então a marmoraria, vocês têm que fazer o desenho, né? O projeto, identificar qual que é a área molhada, né? Que são as caídas. Tamanho, né? As bordas, a espessura, saias, frontão, toda essa parte. E aí a marmoraria vai trazer alguns cuidados que tem que ter nessa hora.
pedras muito grandes, você tem que pedir para a marmoraria, dependendo da pedra que o cliente escolher, você tem que pedir para a marmoraria qual é o tamanho que eles aconselham máximo dessa pedra. As pedras têm diferentes tipos e graus de rigidez, tá? Às vezes, uma pedra, por exemplo, um travertino, que é um mármore extremamente poroso, uma peça de 2,5 metros, é uma peça que muito provavelmente vai quebrar, tá? No transporte. Ela é muito sensível. Agora, se eu deixar só a peça, né? Agora, um granito, por exemplo, é mais resistente, entende? Um quartzito já tem mais problema. Então, peçam para a marmoraria, para o fornecedor de vocês, qual é a dimensão longitudinal indicada para aquela peça que o cliente escolheu. Senão, às vezes, vocês vão chegar na obra, tá? E não tem nada mais feio. Aliás, existem duas coisas que são extremamente feias. Quebrar vidro temperado e quebrar uma pedra de granito, de pedra natural. Não tem o que fazer, gente. Quebrou, é fora, é prejuízo. Então, por exemplo, isso acontece muito com soleira também, tá? Lembrem de pedir para marcenaria, desculpa, para marmoraria cortar as soleiras. Se for, por exemplo, eu tô fazendo uma porta de 6,80 metros, tá? Imagina, eu tenho que cortar essa soleira em peças menores para conseguir instalar. Então, essas peças, né, é interessante que não sejam, nesse caso eu estou usando o granito branco Itaúnas, ele é um granito também que não é muito resistente. Então, eu estou usando peças ali, eu dividi em 5 peças, deu 1,40 m, 1,38 m cada uma, para melhor instalação. Então, lembrem de pedir essa informação, porque as pedras, elas têm diferentes graus de rigidez, tá? Em relação à parte de sacadas, né, vocês têm dois tipos de fechamentos, né? O fechamento simples, que é aquele tipo janela, e o reiki, que é aquele sistema que abre todo, né? Aqui na instrução tem o sistema do tipo reiki, que é o mais difícil, tá? Esse sistema, ele permite a abertura total do vão. É um sistema que funciona, eu tenho aqui em casa, sempre brinco que é um amor e um ódio, entende? Ele dá bastante manutenção, tá? O meu prédio inteiro aqui é no sistema Reiki e cada apartamento fez com uma vidraçaria diferente, todos dão problema, é bem engraçado. Mas é um sistema que é bem frágil, tá? Mas ele é lindo e fica o vão todo aberto, então todo mundo faz. Tem que ter bastante cuidado na hora de instalar, tá? Na hora de medir, principalmente. Box de banheiro. Box de banheiro, a instalação, vocês vão comprar o box e a própria vidraçaria vai vir instalar, né? Não são vocês que vão instalar. Cuidem o tipo de broca que essas criaturas usam no porcelanato. Existem diferentes tipos de broca para diferentes tipos de material. Então, existe uma broca para porcelana. É esta broca que tem que ser utilizada. E a gente tem que ter 2 tamanhos de broca, tá? Tem que começar a fazer o furo na peça com uma menor e depois alargar o furo. Senão, se a peça de porcelanato for grande, grandes formatos, provavelmente ela vai trincar, tá? E se ela for vitrificada, então, pior ainda, tá? Ela vai, com quase toda certeza, ela vai trincar. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Na hora de instalar esse tipo de pedra. Em relação à limpeza pós-obra, depois vocês leem com calma essas instruções, mas em relação à limpeza pós-obra, o que vocês têm que cuidar? Esponja de aço e aquela Scotch-Brite amarela e verde com a parte verde, nunca, jamais riscam, tá? Porcelanato, louça, risca, não dá. Então tem que ter cuidado nos materiais. Ácido em cima de porcelanato também não dá, tá? Existem produtos específicos para limpar porcelanato que não danificam o produto, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Vidros também tem que cuidar para tirar massa, né? Tinta, etc., para não riscar o vidro. Tá? É bem comum os vidros ficarem riscados. O pessoal vai lá
com uma faquinha, às vezes, e vai lá e tira a massa do vidro, fica tudo riscado. Cuidem, então, com os produtos, tá? Os produtos, por exemplo, de plástico, que são os vinílicos, os rodapés, etc., é só detergente e álcool, não se limpa com mais nada, e informem isso para o cliente de vocês também, tá? Para ele não danificar um produto da casa dele, né? Então, isso é muito importante, tá, gente? Dúvidas? Em relação aos acabamentos, em relação a alguma outra dúvida também da aula. Eu abro para vocês agora assessorarem os projetos. Estou com um projeto na cabeça, desculpa, os trabalhos. E também as dúvidas em relação. Na semana que vem, como eu comentei, nós temos a nossa prova, tá? Ela segue o mesmo padrão, então ela vai ser no AVA, online, tá? Prova objetiva, no AVA. Vocês vão ter das 8 às 11h30, que é o horário da aula normal para fazer a prova. Então, tempo, fiquem tranquilos que o tempo é suficiente, dá para trabalhar. E na outra aula, vocês têm a entrega, então, a entrega do trabalho, que é a instrução de serviço e instrução de material, tá? Eu vou disponibilizar essa aula que tem ali meu Deus do céu, os modelos ali, né, para vocês seguirem, como eu falei que eu ia postar. E aí também, se vocês têm alguma dúvida, agora é o momento que eu ajudo vocês, enquanto eu vou abrindo aqui a chamada. Quem entrou depois da nossa conversa inicial, como é que estão os trabalhos? Tá indo, tá indo. Tá indo? Tá indo. Prof, eu entendi os materiais, né? Perdão, eu não entendi. O ITM seria os materiais utilizados. Isso aí, materiais e equipamentos. Uhum. Eu peguei a alvenaria estrutural, seria tipo, então, o grout, o bloco, essas coisas assim. Isso. Cimento, os materiais para fazer o grout, né? Cimento, areia, brita, etc. E os materiais, o bloco e a argamassa de assentamento. Esquadro, esse negócio não precisa também? De verificação também. Também? Se tu vai usar o gabião, né? Daí tem que. Aí tu vê o que tu vai fazer da tua empresa, né? Tu falou que tu trabalha. Sim. Aí tu Eu achei observa. Tu observa como eles fazem e o que eles usam, e aí tu monta a instrução em cima disso. Daí precisa de fotos, tipo, bastante fotos, colocar no trabalho. Se tu conseguir, sim, é sempre melhor, assim, sempre que vocês conseguirem imagens para corroborar, porque às vezes o texto, às vezes a gente não consegue explicar tão bem. Então, às vezes a foto, né, é elucida, né? Então, é bem bom ter fotos, se vocês conseguirem. Tá bom. Peraí, gente, que eu tô abrindo aqui. Vamos aqui, então. Deixa eu compartilhar com vocês. Cleiton. Aqui, prof. Eduardo. O Eduardo estava aí. Ah, deve ter caído a luz, que ele me falou. Guilherme. Aqui. Jerônimo. Não. Cadê meu chat aqui? Pera, deixa eu abrir meu chat e ver se alguém me respondeu. Maravilhoso quando eu não consigo abrir o chat, eu não sei por que eu não consigo abrir ele às vezes. Achei, consegui. O Jerônimo não tá, né? Leonardo. Presente, pro. Letícia. Presente. Luan. Opa. Luana. Tá aqui. Matheus. E prof?
Pablo, Aqui, prof. Rayana, me mandou mensagem, e Chayane. Aqui. Ok, então o Jerônimo não está e o Luan não está. Espera aí que alguém mandou mensagem aqui. Desculpa, alergia. Ai, Jesus. Beleza, gente. Deixa eu pausar.